Agora eu vou continuar com a validação de dados, porém os outros tópicos que nós não vimos no vídeo passado. Quem não viu o vídeo passado, dá uma olhadinha na descrição que eu deixei o link para vocês. Eu tenho aqui um relatório de exames realizados, né? E eu quero fazer aqui uma restrição nessas minhas colunas. Então, cada uma delas vai receber uma restrição diferente. Nós vamos começar pelo nome. Nós vamos lá na guia dados, validação de dados novamente. E aí aqui eu vou começar a definir as minhas restrições. O primeiro que eu vou fazer, eu vou definir aqui o comprimento do texto. Eu quero que esse meu campo aqui tenha no máximo 20 caracteres. Então eu vou colocar aqui a opção é menor ou igual a, e eu vou colocar o número 20 aqui embaixo. Então, se eu tentar escrever um nome que seja maior do que 20, quando eu pressionar Enter, ele vai dar um erro, ok? E aí agora, se eu tentar escrever um nome, se eu colocar, vou preencher aqui de qualquer forma, deu Enter e deu aquela mensagem de erro que nós já falamos sobre ela no vídeo passado. Volta lá, confere como que faz, que vocês podem colocar um alerta de erro diferente para cada coluna. Cancelar, vou deletar aqui. E nós vamos agora para o nosso CPF. O CPF eu tenho duas situações. Eu tenho a situação dos pontos e do hífen, que eu posso fazer essa separação. E eu tenho a questão de que ele não pode ultrapassar de 11 caracteres, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou colocar uma máscara para ele e depois eu vou colocar uma validação de dados para não ultrapassar de 11 caracteres. Então, eu venho aqui em cima na página inicial. Eu vou clicar nessa setinha aqui do número, que ele vai abrir uma caixa de diálogo para mim, para configuração de número. E eu vou escolher aqui o formato especial. O Excel, ele tem essa opção aqui do SIC, né, que era a forma como o CPF era chamado antes. Então, eu tenho aqui o SIC, ele vai fazer com que o meu número seja configurado dessa forma. Então, se eu vier aqui e der OK agora, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Quando eu dou Enter, ele faz a configuração para mim do CPF. Porém, se vocês observarem, o ponto não saiu. Para eu conseguir fazer a configuração dos pontos, eu vou retornar na seta do número. Eu vou agora, ao invés de eu clicar no especial, que não tem como fazer alteração aqui, eu vou clicar no personalizado e eu vou pedir para fazer uma alteração aqui para mim. Então, eu vou ter 3 zeros, aqui eu vou colocar aspas, ponto e fecho aspas. Para cá a mesma coisa, 1, 2, 3, abro aspas, ponto, fecho aspas. Dê uma olhada que aqui em cima no meu exemplo já ficou certinho. Isso aqui eu estou criando uma máscara. Mesmo que o meu CPF, por exemplo, não tenha um número diferente de 0 aqui no início, ele vai completar todos com 0 para mim, tá? O Excel, por padrão, todos os zeros que são à esquerda, ele anula. Então, nesse formato aqui, ele não vai anular também, tá? Dou OK. E ele já reconfigurou o CPF para mim. Agora, a questão da minha validação, para ninguém colocar uma numeração maior do que 11. Eu vou clicar em dados, validação de dados. E aqui eu vou definir que eu quero um texto e ele vai ser menor ou igual a 11. Dou OK. Se eu colocar aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 e der Enter, ele aceitou. Se eu colocar um número a mais, ele já vai dar erro. Se eu tivesse uma numeração de CPF começando com 3 zeros, se eu der Enter agora, ele vai configurar certo para mim. Ele não vai apagar os zeros na minha esquerda. No CEP, a gente tem a mesma situação do CPF. Eu vou na página inicial, eu vou clicar aqui na seta do número, vou clicar em especial e vou clicar em CEP mais 3. Vou dar OK e aí eu vou preencher aqui o meu CEP. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7. Dando Enter, ele vai fazer a separação para mim dos 3 dígitos no final e a minha numeração aqui no início. Ah, mas eu também quero colocar o ponto, igual fez no CPF. Nós clicamos na seta, de novo, de configuração do número. Clico agora em personalizado e eu vou fazer a contagem aqui dos 3. Abro aspas, ponto, fecho aspas. Ele vai fazer a configuração para mim. Dou OK. Pronto. A configuração do meu CEP já está feita. Eu vou colocar mais um número. Aí vocês vão ver que ele já começou a ultrapassar, porque eu não coloquei restrição aqui. Apesar de eu ter feito a máscara,
Eu não coloquei restrição dos números. Então, eu vou colocar aqui comprimento é menor ou igual a 8. Vou dar OK. E agora, eu vou tentar escrever de novo. Já deu erro. Agora nós temos o estado civil. O estado civil eu vou fazer no formato de lista, igual eu ensinei na aula passada. A minha lista já está pronta aqui, certo? Então eu venho aqui em formulário, vou clicar lá na minha validação de dados, vou pedir lista, vou clicar na seta para poder fazer a indicação da minha planilha de listas e vou selecionar o meu intervalo. Voltando, vou dar OK. E ele já vai aparecer aqui para mim, ok? Do lado de cá agora eu tenho o número de dependentes. No número de dependentes também eu vou ter uma restrição com relação aos meus números. Então eu vou clicar na validação de dados, vou especificar aqui que eu quero o número inteiro e eu vou colocar a numeração de onde que ele está. No nosso caso, eu vou colocar uma restrição que ele é menor ou igual a 15. Se eu colocar aqui 16, ele já não vai deixar passar mais. Em questão da renda, a gente tem a seguinte situação. Só vai poder fazer parte se a pessoa tiver pelo menos a renda de R$ 996. Então, é o mínimo para a pessoa poder entrar no clube. Então, nós vamos clicar na validação de dados. Nós vamos clicar aqui no valor decimal, porque eu estou lidando com dinheiro. Eu vou escolher a opção aqui, é maior ou igual a 996. Feito isso, dou OK e ele já vai definir para mim. Se eu tentar colocar aqui 587,50, não vai deixar passar. Se eu colocar 996, OK, passou porque eu defini maior ou igual. Então ele vai aceitar o 996. A nossa idade aqui, eu vou ter a mesma situação do número de dependentes. Eu vou clicar, pedir para número inteiro e eu vou escolher aqui que tem que ser menor ou igual a 115. Só estou restringindo porque a gente pode pensar assim, mas isso daí é um valor absurdo e tal. A gente precisa pensar que na hora que está fazendo uma digitação, a gente pode esbarrar em outra tecla, a gente pode, sem querer, clicar em tecla trocada mesmo, né, rápido. Então a gente precisa restringir justamente para não acontecer situações desse tipo. Vou dar OK. O meu peso, eu vou colocar aqui, o máximo é 250 quilos. Então, eu vou colocar aqui número decimal também. E é menor ou igual a 250 quilos. OK. A minha altura, eu vou travar como número decimal também. E eu vou colocar aqui menor ou igual a 2,30. Aqui eu tenho uma data e a hora em que o exame foi realizado. Eu vou definir agora como data. Então, eu escolho a minha opção de data. Está entre, eu vou colocar durante o ano de 2019. Ah, mas se eu quisesse marcar, já que é janeiro, colocar só o que é de janeiro, posso? Pode. A gente faz a limitação desse intervalo que a gente quer, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar 1/1 de 2019 e eu vou colocar 31 de dezembro de 2019. Vou dar OK. E a questão da hora, eu vou colocar o horário de funcionamento, que no caso aqui vai ser de 8 horas da manhã até as 19 horas e 45 minutos, que é o último horário de realização de exame. Vou dar OK. E aqui eu tenho a questão do médico, que eu poderia fazer uma validação de dados se eu tiver os médicos já pré-definidos, ou eu posso simplesmente também limitar, igual eu fiz no nome, que é colocar uma quantidade máxima de caracteres. Então, eu vou colocar aqui comprimento de texto e eu vou colocar menor ou igual a 15. Todas as minhas colunas estão com uma validação de dados. Isso daqui depois eu poderia selecionar aqui e arrastar para baixo, que ele vai completar todas as minhas restrições para as células seguintes. Ou quando eu estiver montando, eu posso já selecionar a minha coluna toda e aplicar a validação de dados. Vamos fazer um teste aqui então. Todos eles estão preenchidos. Bom, é isso, pessoal.
Até a próxima!